Então vamos resolver aqui mais alguns exercícios. Se a massa da Terra é 6 vezes 10 a 24 kg e a da Lua é 80 vezes menor do que a da Terra, expresse essa em notação científica, né, a massa da Lua em toneladas. Bom, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que quando eu falo em notação científica, é expressar um número, vou chamar o número de A, né? Esse número A, ele tem que ser menor que 10, não pode ser igual a 10, e ele tem que ser maior ou igual a 1, podendo ser 1. Né? E aí, esse número vai estar multiplicado por uma potência de 10 elevado a um certo expoente. Certo? Então, o que nós temos aqui? Ó? Massa da Lua é 80 vezes menor que a massa da Terra. Tá aí. Quanto vale a massa da Terra? Né? A massa da Terra é 6 vezes 10 a 24. Então tá aí, ó. 6 vezes 10 a 24, dividido por 80. Isso vai dar massa da Lua igual a 0,075 vezes 10 a 24. Notem que 0,075 não está nesse intervalo. Então eu vou ter que pegar a vírgula que está aqui e andar, ó, duas casas para a direita, aí fica 7,5. 7,5 fica nesse intervalo, aí está correto. Tá? Aí fica correto. Então eu tenho aqui massa da Lua igual a 7,5, andei duas casas para a direita. Quando eu ando duas casas para a direita, eu vou compensar na potência de 10 elevado a menos 2, significa duas casas andado para a direita. Então esse número aqui agora está de acordo com esse aqui, ó. E agora eu vou efetuar aqui o cálculo dessas duas potências de 10 aí, né? Então 10 a menos 2 vezes 10 a 24 vai dar 10 elevado a 22 quilograma. Aqui é quilograma, ele quer a resposta em toneladas. Quilograma para tonelada a gente divide por 1000, certo? Divide por 1000, que é 10 a terceira. Dividir por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3, correto ou não? Então vamos lá. Eu tenho aqui 3. Então, dando sequência aqui, né? Eu tenho aqui 7,5 vezes 10 a 22 multiplicado por 10 a menos 3. Então, divide por 10 a terceira ou multiplica por 10 a menos 3. Então, a massa da Lua é igual a 7,5 vezes 10 a 19 toneladas. Então, esse valor aqui, ele está de acordo com a notação científica. Ok, gente? Então, vamos lá. Considere um dado movimento oscilatório em que uma partícula seja sujeita a uma força proporcional a cosseno de ômega-t², onde t é o tempo. É correto afirmar que, neste caso, a unidade de medida do ômega aí, no sistema internacional é. Então vamos analisar o seguinte. Nós temos aqui, ó, o cosseno de ômega-t², correto? Veja bem, o argumento do cosseno é um ângulo. Isso aqui vai me dar um determinado ângulo, correto? Determinado ângulo. O ângulo ele não tem unidade, ele é adimensional. Se ele é adimensional, quando eu faço a multiplicação aqui dentro dos valores e, consequentemente, das unidades, as unidades vão ter que ser canceladas, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, eu tenho ômega, né, a unidade do ômega. Nós vamos ter que relacionar com a unidade do tempo, que está ao quadrado, certo? Só que, como aqui está no numerador, a unidade do ômega tem que estar no denominador, para na hora que multiplicar as
As unidades aqui vai ser no numerador uma unidade ao quadrado e no denominador a outra unidade ao quadrado que vai cancelar, tá? Então, isso aqui eu vou levar a menos 1. Então, eu tenho que a unidade do ômega vai ser... Unidade do tempo no sistema internacional é segundo. Fica segundo ao quadrado elevado a menos 1. Então, a unidade ômega vai ser S ao quadrado elevado a menos 1, vai dar S a menos 2, tá? Então, na hora que eu faço, na hora que eu vou substituir os valores aqui dentro, né, onde eu tenho ômega, vai ficar S a menos 2, multiplicado. Onde eu tenho tempo, S ao quadrado. Por isso que, ó, na hora que eu multiplico aqui, cancela as unidades, fica adimensional. É um valor de ângulo. Então a resposta correta é a letra C. Tranquilo? Classifique as grandezas que estão em destaque como de base, suplementar, derivada ou fora do sistema internacional, né? Lembrando que nós temos lá 7 unidades que fazem parte do sistema internacional, que são as unidades de base. Depois nós temos 2 que são unidades suplementares, tá? Pois volta lá e dá uma olhadinha nessas unidades aí. Nesse caso aqui, ó, o automóvel percorreu 300 metros em 30 segundos. Metro e segundo são unidades de base do sistema internacional, tá? Um carro movimenta-se a 20 metros por segundo. Metros por segundo, ele é uma unidade derivada do sistema internacional. Ela é derivada do sistema internacional. Um ângulo de 180 graus corresponde a π radianos. Então nós temos duas formas de você mostrar um ângulo, né? A primeira dela, que é em graus, tá? 180 graus não está no sistema internacional, então está fora do sistema internacional, mas é uma unidade admitida, é bastante utilizado, tá? Agora, o radianos é uma unidade suplementar do sistema internacional, ok? Tem que rever lá quais são as 7 unidades do sistema internacional e as 2 unidades suplementares. Vamos lá. Ao realizar manipulações, né, com grandezas físicas, é importante se ter ideia das ordens de grandeza envolvidas numa dada situação. Com base no exposto, assinale a alternativa que representa corretamente a ordem de grandeza da espessura de um telefone celular. Bom, ele não fala qual é o celular, né? Mas na média aí, a grande maioria dos celulares tem a mesma espessura ou varia muito pouco, né? Eu peguei o meu aqui e medi, dá aproximadamente 1 centímetro. Então vou resolver com essa espessura, tá? Então eu tenho aqui que ele quer a ordem de grandeza, né, da espessura de um telefone. A gente precisa lembrar, né? O que vem a ser ordem de grandeza, né? A ordem de grandeza é um número, é uma potência de 10 que melhor representa aquele valor, que mais se aproxima daquele valor. Então, o que a gente faz, né, para poder definir essa ordem de grandeza? Primeiramente, você tem que transformar o número em notação científica. Então, nós já vimos, né, que para transformar em notação científica, eu tenho que ter um determinado número, que eu chamei de A. Ele tem que ser menor que 10, não pode ser igual a 10. E ele tem que ser maior ou igual a 1, podendo ser igual a 1. Correto? A gente trabalha com a vírgula, né? Mexe a vírgula para poder chegar nesses valores aqui. Aí depois a gente compensa na potência de 10, que vai ser elevado a um certo expoente. Feito isso, a gente vai transformar ele em ordem, identificar, né, a ordem de grandeza, que a gente indica pela letra OG. Ordem de grandeza, então, vai ser uma base 10 elevada a um certo expoente.
Tudo bem até aí? Então vamos ver como é que a gente vai fazer aqui, ó. Então eu tenho aqui a espessura de um celular que eu coloquei como mais ou menos 1 centímetro, tá? Pode ser um pouquinho mais, um pouco menos, tá? Ele tá com a ordem de grandeza em metro, né? Então 1 metro são 100 centímetros. A espessura desse celular vai ser 1 centímetro. Vou transformar então, fiz uma regrinha de 3 para transformar isso aqui em metro. Então aí a gente vai ter que o E vai ser 1 sobre 100, 1 sobre 100 é 0,01 metro. Então agora eu tenho que pegar esse número e transformar em notação científica, primeira coisa. Ele é 0,01, eu vou pegar a vírgula dele, que está aqui, 0, né? E vou andar 2 casas para a direita. Eu andando 2 casas para a direita, fica 1. 1 está entre 1 e 10, está correto. Multiplicado por 10 elevado a um expoente. Eu não andei 2 casas para a direita? Quando eu ando para a direita, o expoente fica negativo, tá? Agora eu tenho que lembrar como é que a gente faz o arredondamento para tirar o valor, que seria o A, né, que está na frente aqui, e trabalhar essa potência de 10, tá? Então, o que nós temos aqui? Quando eu falo em arredondamento, porque a ordem de grandeza não tem nada na frente, né? Não tem nada multiplicando. É a base 10 só elevado a um expoente. Então, o que a gente faz aqui? Ó? A gente compara o valor que vem na frente com o valor da raiz quadrada de 10. Tá? Sempre vai ser assim, raiz quadrada de 10. Raiz quadrada de 10 é 3,16, tá? Aproximadamente 3,16. Então aquele meu A, que é o que está aqui na frente, ó, esse número aqui, ó, se ele for menor que 3,16, eu arredondo para 1. É o elemento neutro da multiplicação, né? Aí vai ficar 1 sobre 10, vezes 10 a menos 2, vai dar 10 a menos 2. Se ele for maior que 3,16, a gente arredonda ele para 10. Vamos supor que fosse 6 aqui, ó. Se aqui fosse 6, obrigatoriamente eu ia arredondar ele para 10. Certo? Bom, então, se vai ficar como 1 mesmo, 1 vezes 10 a menos 2 é 10 a menos 2. Então a minha ordem de grandeza vai ser 10 a menos 2, né? 10 a menos 2, alternativa C. Alternativa C. Tranquilos? Exercício 5, né? Na conversão entre múltiplos de uma unidade de medida, tais como hertz para megahertz, quilograma para grama, o fator de conversão de medida é adimensional, tem a mesma dimensão da unidade que se apresenta como prefixo, tem a dimensão de frequência multiplicada por massa, não pode ter sua unidade de medida determinada somente com os dados enunciados. Vamos pegar o exemplo aqui entre quilograma e grama, só para a gente ter ideia do que ele está se referindo. Então vamos supor que eu tenho aqui 1 quilograma. O que eu vou fazer aqui serve para qualquer unidade, tá? E eu quero transformar isso em grama. Como é que a gente faz? 1 quilograma para grama, né? 1 quilograma, esse K aqui, ele representa 1000. Então, quando eu vou transformar quilograma para grama, o que eu faço? Eu multiplico por 10 a terceira, que é 1000. Só. Então, na transformação desses múltiplos aí, eu só tenho que fazer o quê? Pegar o fator de conversão e multiplicar ou dividir, depende do que eu vou fazer. Se eu for transformar grama para quilograma, aqui eu divido por 10 a terceira. Mas é só o número, só o fator de conversão, tá? Não se fala em nada aqui de dimensão de frequência multiplicada por massa.
a mesma unidade, a mesma dimensão do... Não, nada disso, tá? É por um número. E só o número, ele é adimensional. Ele não tem unidade, tá? Tranquilo?